Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, em nosso encontro com a Palavra, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Por isso, quero convidá-lo a abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Nós iremos ler o capítulo 1, do versículo de 9 a 13. Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Nós estamos aprendendo a respeito dos fundamentos da fé cristã. Nós aprendemos a respeito da Bíblia e a sua importância, como ela é dividida, como ela é organizada, os livros, o assunto principal da Bíblia. Nós aprendemos a respeito do único Deus e hoje nós iremos falar a respeito da Trindade. Vamos ler o texto que está lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu Filho amado, em você me agrado. Logo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Amém. Nós não iremos encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Podemos procurar de Gênesis até Apocalipse. Nós não iremos encontrar esta palavra dentro da Bíblia. Mas nós compreendemos que existe um único Deus, um só Deus. Porém, ele coexiste de 3 formas diferentes, 3 maneiras distintas, apesar de ser um único Deus. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é apenas um Deus, mas que age de maneira distinta e coexiste distintamente um do outro. Nós cremos que o Deus Pai, ele age de uma maneira, o Deus Filho age de outra maneira e o Deus Espírito Santo de outra maneira. Eles são 3, mas 3 em soberania igual, em poder igual. Existe apenas um Deus, mas nessas 3 expressões ao qual nós cremos. Não existe na Bíblia a palavra Trindade, como eu já disse. Não encontraremos, mas encontraremos referências que nos faz acreditar que existem 3 maneiras de Deus agir distintamente. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a palavra de Deus diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Muitos podem dizer, mas quando Deus diz vamos fazer o homem, façamos o homem no plural, ele poderia estar se referindo aos anjos que estavam em sua companhia. Mas no versículo 27 diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a palavra que façamos está no plural, ela nos leva a entender que existia mais de uma pessoa ali na hora da criação, o qual nós cremos seria
o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, que estavam ali em comum acordo na hora da criação do ser humano. Então nós não encontramos na Bíblia, né, a palavra Trindade, mas nós encontramos referências como esta, né, onde Deus ele diz, né, a respeito, né, da sua pessoa no plural, né? O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, quando ele envia os seus discípulos, né, ao mundo para que façam discípulos e batizem esses discípulos, que está lá em Mateus no capítulo 28, ele diz para os discípulos, né, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali Jesus também está dizendo a respeito da Trindade. Jesus também está falando a respeito, né, da Trindade. Então ele está dizendo ali, né, para os seus discípulos, né? E o texto ao qual nós acabamos de ler aqui em Marcos, no capítulo 1, aqui nós podemos ver a ação da Trindade, né? Porque Jesus, Deus Filho, estava ali, né, pronto para se batizar, e quando ele se batiza, né, imediatamente os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus. E quando o Espírito desce sobre Jesus, ouve-se uma voz no céu dizendo: "Você é meu Filho amado, em quem eu me agrado." Então vejam que aqui há a manifestação das três pessoas da Trindade: o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o Deus Pai. Os três agindo ali de forma distinta, né? Então nós entendemos isso, que há um só Deus, né? Nós somos monoteístas, né? Não adoramos vários deuses, não há três deuses, né? Há um Deus só, mas que age, né, de maneira diferente, de maneira distinta, com três pessoas distintas dentro dele. É complicado nós entendermos a respeito da Trindade, porque a matemática do ser humano, né, ela diz que 1 mais 1 mais 1 são 3, mas na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Então fica difícil para nós entendermos, mas a palavra de Deus ela deixa bem claro isso. Ela nos demonstra isso, que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na epístola de Judas, é uma epístola bem difícil de achar, né? Um pouco antes ali de Apocalipse, epístola de Judas, nos últimos versículos, pois Judas só tem um capítulo, né? Nos últimos versículos ali da epístola de Judas, no versículo de número 20, ele diz assim: "Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna." Então Judas encoraja ali, né, as pessoas, né, a orar no Espírito, a manter-se no amor de Deus e esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existem várias referências na palavra de Deus que nós encontramos a respeito da Trindade. E você pode estar pensando: olha, para mim é difícil acreditar na Trindade, é difícil crer que existe, né, essas três pessoas dentro de um único Deus. Eu não consigo acreditar. Se nós não acreditarmos na Trindade, nós não poderemos receber nem mesmo a bênção apostólica, porque a bênção apostólica que nós recebemos, né, sempre no final de nossos cultos,
né, ela remete ali, ela anuncia ali a Trindade. Pare e pense no que diz a bênção apostólica: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. As três pessoas estão manifestas ali na bênção apostólica. Nós iremos encontrar várias referências no Antigo Testamento que falam a respeito de um só Deus, como, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ele é o único, Ele é o Senhor. E nós cremos que existe somente um Deus e somente Ele pode ser adorado. Mas, contemplando esse Deus, nós encontramos as três pessoas da Trindade. Nós encontramos o Pai, nós encontramos o Filho e nós encontramos o Espírito Santo. Eles são três, em adoração, em poder, em glória. Não há uma hierarquia. O Deus Pai não é maior que o Deus Filho, o Deus Filho não é maior que o Deus Pai, o Deus Filho não é maior que o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo não é maior que o Deus Filho e que o Deus Pai. Eles coexistem, eles existem, mas não existe uma hierarquia. Eles vivem na sua glória, no seu poder, na sua soberania, em igual. Nós precisamos entender isso. E o porquê é importante para nós entendermos a respeito da Trindade. Porque a salvação do ser humano, ela contempla o plano da Trindade. Deus Pai, Ele planejou a salvação. Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, executou o plano do Pai. E o Deus Espírito Santo aplica essa salvação em nossos corações. Então vemos a harmonia, o trabalho sendo feito ali pela Trindade. Isso é glorioso, isso preenche a nossa fé. Crer na Trindade de Deus, crer no poder soberano do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo trabalhando, unidos ali. Mas nós entendemos que existe só um Deus, um único Deus, um único Senhor. E o porquê é importante nós crermos na Trindade e na Trindade revelada nas Escrituras, porque existem correntes evangélicas, vertentes evangélicas que pregam que só devemos adorar a Deus, que Jesus ele não é Deus, porque existe só um Deus. Então eles desprezam e ignoram a divindade de Jesus. Existem vertentes evangélicas, correntes evangélicas que pregam que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é uma força, é um poder, mas ele não pode ser Deus, ele não é Deus. Mas nós cremos na Trindade, cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. O Deus Pai que nos amou e entregou o seu Filho para nos salvar. O Deus Filho que esteve aqui conosco neste mundo, que sofreu e que padeceu para cumprir a vontade do Pai e nos salvar. E o Deus Espírito Santo que habita em nós, em todos aqueles que creem na salvação de Jesus, que creem no amor de Deus. O Deus Espírito Santo que habita em nós, que está conosco, que está na vida de todo cristão. Por isso, é importante nós crermos na Trindade, crermos na Palavra de Deus. São fundamentos da fé cristã que nós precisamos ter. Palavra fundamento é alicerce, a base. Nós precisamos ter esse conteúdo gravado em nosso coração
para que não venhamos cair em armadilhas, para que não venhamos a ser enganados, né, por todas as doutrinas que surgem no mercado gospel, mas confiarmos na palavra de Deus, confiarmos, né, naquilo que Deus revelou para nós. Nós precisamos crer nesta verdade bíblica. E se um dia nós duvidarmos, se um dia nós possamos vacilar, né, na nossa fé, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor deixou escrito para nós, né? Lá em Deuteronômio 29:29, né? Esse versículo é muito usado quando nós estamos não compreendemos, né, as coisas que Deus revela para nós, né? E em Deuteronômio 29:29, né, eu trouxe aqui a versão NVT, a nova versão transformadora, que diz assim: o Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então, tudo aquilo que o Senhor revelou para nós, né, está na palavra de Deus, e nós precisamos crer. Aquilo que não nos é revelado, nós podemos somente confiar, não devemos questionar. Muitos se perdem, né, em querer desvendar os mistérios de Deus. A nossa mente ela é limitada, né? A nossa mente ela não irá compreender a mente do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem pode compreender a mente do Senhor? Jamais iremos alcançar, né, tamanha sabedoria, né, tamanha inteligência, tamanho conhecimento. Mas aquilo que o Senhor revelou para nós através da sua palavra, nós precisamos acreditar. Então creia que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, existindo essas três pessoas no único Senhor, o nosso Deus. Que nesta Páscoa que nós iremos celebrar, que nós possamos ver o trabalho do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo em nosso favor para nos salvar, para que nós tenhamos a remissão dos nossos pecados e a vida eterna com o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Deus.